De volta ao caos, definir, né, o meu estado estacionário, definir uma métrica de negócio. E aí vou para a segunda fase da engenharia de caos, que é a fase de hipóteses. Fala, Felipe, salve. Então vamos lá. O que é a fase de hipóteses? É a fase, galera, onde você vai olhar para a sua aplicação e vai fazer perguntas sobre o comportamento dela, sempre em comparação ao meu estado estacionário. Então, por exemplo, você vai falar o seguinte: e se o serviço retornar 404, né? Ou um serviço que eu preciso acessar, um determinado serviço, retornar um 404. E se o banco de dados parar? E se o número de requests subir repentinamente? E se a latência crescer 100%? E se um container for removido? E se uma porta se tornar inacessível? Etc, etc, etc. Tá? E aí, aqui é a hora de você, tal, talvez, viajar na maionese, né? Enfim, coisas que façam sentido. Né? Então, por exemplo, um container foi removido, né? A aplicação não usa container. Então não vai falar disso, né? Fala de coisa que tem a ver com a aplicação. Tá? Mas o ponto é esse, é você pensar em coisas dentro do cenário que façam sentido para sua aplicação e começar a fazer perguntas. Importante é o seguinte, ó, primeiro, perguntas que você não saiba a resposta, e segundo, perguntas que você pensa saber a resposta, mas você nunca validou. Por exemplo, eu posso falar assim, não, se eu subir repentinamente as requests da aplicação, ela está pronta para lidar com isso. Você já validou? Quanto de carga? Subir quanto? Quão rápido? Né? Enfim, tem várias situações que talvez você não tenha validado. Uma vez que você tem lá um tanto de coisas que você precisa saber sobre sua aplicação, mas você ainda não validou, a segunda fase, a terceira fase, na verdade, é a fase de desenho e execução dos testes. A gente falou ontem sobre teste. Aqui vai ser onde a gente vai, talvez, ficar mais próximo daquilo. Desenho e execução dos testes. Como assim? É a fase onde eu realmente vou botar a mão na massa. Eu vou começar a desenhar as formas que vão me levar a validar aquelas hipóteses que eu levantei. Aí tem algumas práticas interessantes nisso. Primeiro, é você começar pequeno. Então, por exemplo, eu quero saber o que acontece. É, vou fazer o exemplo contrário. Eu não vou chegar de cara e falar o seguinte: arranca o banco do ar, primeiro teste. Putz, ninguém pensou em construir aplicação sem que o banco estivesse no ar. Então, provavelmente, se você nunca programou pensando nisso, se você tirar o banco do ar, vai sair tudo do ar mesmo. Então, né? Então começa pequeno, como eu falei os exemplos, né? O que acontece se eu dropar um índice? O que acontece se eu dar um truquete numa tabela não tão importante de cara, uma secundária? E aí você vai dando isso, né, passinho, 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 até de repente você chegar num teste um pouco mais ousado. Né? Um segundo ponto, quando a gente fala das melhores práticas, e aqui é o ponto, eu vou usar uma palavra que faz tempo que eu não usava, é um ponto nevrálgico. Ponto muito importante, né, em relação à engenharia de caos, que é o seguinte: um dos princípios fundamentais da engenharia de caos é que ela tem que acontecer o mais próximo possível da produção. Como assim? Você vai testar em produção, você vai derrubar a produção. Então, você não vai começar no dia zero já, né, metendo os testes em produção. Mas o objetivo da engenharia de caos é que ela aconteça assim no ambiente de produção. E por um motivo, né, e pode torcer o nariz à vontade, mas por um motivo muito simples até. Ó, você pode ter o ambiente mais parecido do mundo com a produção. Você pode construir ambientes que sejam, a infraestrutura deles seja exatamente iguais à produção, que os dados sejam exatamente iguais à produção. Pode ser igual o que for a produção, mas ele não é a produção. Simples assim, tá, gente? Simples assim. Então você nunca vai ter uma engenharia de caos bem feita se você em algum momento não botar o pezinho na produção. Tá aí de novo, é um passo a passo, é aos poucos, não é do dia para a noite, mas o objetivo final é que você sim faça as validações que você gostaria de fazer em produção, tá? Eu vou falar mais sobre isso, vai fazer um pouco mais de sentido talvez para vocês. Outra boa prática, né, que é minimizar o impacto o máximo possível. O que é minimizar o impacto o máximo possível? Imagina o seguinte:
eu quero fazer um teste onde eu vou, sei lá, testar o que acontece se sei lá, a minha aplicação tiver, meu timeout é de, sei lá, 3 segundos e a transação está demorando 5, por exemplo. Então vai dar timeout em todos. Então, como é que eu minimizo o impacto disso? Eu não vou fazer isso com todos os usuários que chegarem. Eu vou pegar um tanto dos usuários, sei lá, 1%, 2%, e vou pegar uma massa de teste das minhas requests. Helder, como eu faço isso? Já vou mostrar para vocês, tá? Então, sempre minimize o impacto, porque seu objetivo não é infernizar a vida do seu usuário. Seu objetivo é descobrir pontos fracos da sua aplicação para que você melhore eles e melhore a experiência do seu usuário. Outra boa prática é você ter um botão de parada emergencial. O que é isso? Meu, tô rodando aqui, deu ruim. Para os testes, volta tudo ao normal, volta os usuários ao normal, tira os testes do ar. Algo que seja rápido e que você não comprometa toda a execução realmente produtiva da sua aplicação por conta de um teste que você está fazendo, tá? Então, por isso que essa fase de desenho ela é muito importante, porque você vai realmente pensar em todas essas coisas. E o último ponto, na verdade, é a automatização. A gente conversou na live de ontem sobre o testes, eu falei para vocês que o teste que não é automatizado, provavelmente ele não é feito, né? Não é executado. Se você não automatiza os testes, a chance de você nunca executar aqueles testes é enorme. Tá? E o mesmo acontece com isso, especialmente porque a gente está falando de algo que vai encostar na produção. Então imagina, se já vai tocar na produção, o pessoal já não quer fazer. Se não for automatizado ainda, aí que não faz mesmo, porque não, tá lá. Uma hora a gente executa. Né? Então não vai acontecer nunca. Vou dar alguns exemplos de como é que isso acontece na prática. Tá? Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!